Vamos lá para mais um resumo da semana. Hoje vamos falar sobre o programa Casa Verde e Amarela, que finalmente parece que vai sair do papel, vai ser anunciado. Também falar sobre a proposta da Gafisa para a fusão com a Tecnisa e outros destaques do mercado de ações. Falar também do veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste dos servidores, que foi derrubado pelo Senado, mas depois foi mantido pela Câmara. E a demanda para a compra de imóveis, que tem sido maior do que para aluguel, para locação de imóveis, e também um panorama do mercado imobiliário residencial em São Paulo, com um convidado especial nessa edição. Vamos lá? Roda a vinheta. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, afirmou que o programa Casa Verde e Amarela vai ser anunciado na semana que vem. Esse anúncio foi feito à imprensa após uma reunião do Marinho com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Reunião realizada nesta quarta-feira. Na entrevista, o Marinho disse que a ideia do governo é cortar em 0,5% a remuneração do FGTS, a remuneração para os cotistas do FGTS. A Caixa, inclusive, concluiu nesta terça-feira a distribuição dos lucros referentes a 2019, parte desses lucros que totalizaram 7 bilhões e 500 milhões de reais, uma rentabilidade que foi de 4,9% em 2019 do FGTS. De acordo com o Marinho, com essa redução na remuneração do FGTS, que deve ser de 0,5%, como eu disse, vai ser possível incluir quase 1 milhão de famílias no sistema de financiamento habitacional. E apenas para a gente recapitular, esse programa Casa Verde e Amarela vai substituir o Minha Casa Minha Vida, e dentre as principais reformulações estão os cortes nos juros das faixas 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que agora vai ser Casa Verde e Amarela. Esses cortes devem ser de 0,5% em cada faixa. A regularização fundiária de 10 milhões a 12 milhões de moradias e um terceiro pilar desse novo programa, o investimento na infraestrutura urbana de projetos habitacionais que foram construídos no âmbito do Minha Casa Minha Vida. São cerca de 500 mil unidades, de acordo com o MDR. O segundo assunto do resumo da semana é a fusão da Gafisa com a Tecnisa, uma fusão que foi proposta pela Gafisa essa semana, e a Tecnisa confirmou o recebimento dessa oferta, mas disse que ela é inesperada e que não foi solicitada. De toda forma, o Conselho de Administração da Tecnisa vai se reunir para analisar essa oferta de fusão. Essa possível fusão das empresas criaria a segunda maior incorporadora do país, com capacidade de lançamentos de 2 a 3 bilhões de reais por ano em VGV. Juntas, elas já entregaram mais de 1.400 empreendimentos em sua história, juntando Gafisa e Tecnisa. Tem 1 bilhão e 100 milhões de reais em VGV de estoque, 1 bilhão de reais em caixa e 10 milhões e 300 mil reais em banco de terrenos, de acordo com o levantamento feito pelo Money Times. A Gafisa que anunciou nesta segunda-feira o aumento do capital próximo aí dos 390 milhões de reais, mediante emissão de 95 milhões de ações ordinárias no mercado. A incorporadora vai usar esses recursos para concluir a aquisição das ações da Upcom Incorporadora, para reforçar seu caixa e ter capital de giro para enfrentar a pandemia. Ainda no mercado de ações, a incorporadora Lavi, que é do grupo Cyrela, abriu o período de reserva para a compra das ações, que pode levantar até 2 bilhões de reais esse IPO. Considerando aí o valor teto da precificação dos ativos. A estreia na bolsa deve acontecer no dia 2 de setembro. E para fechar esse segundo tópico, a EZTEC registrou o pedido de IPO para o seu braço de incorporação corporativa, imóveis corporativos, que é a EZ Inc. Incorporações Comerciais. Então, enquanto algumas incorporadoras desistem dos seus IPOs, nós trouxemos aqui algumas edições, casos da Rivanove e também da Uinc, outras dão sequência, dão andamento à abertura de capital. O terceiro assunto do resumo da semana, eu não poderia deixar de comentar esse assunto, é o Senado ter derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste de salário dos servidores públicos. Esta tinha sido a única contrapartida do governo para liberar um pacote de 60 bilhões de reais de ajuda aos estados e municípios no enfrentamento da pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, depois que o Senado derrubou o veto, que isso é um crime contra o país. E também não é para menos, em plena pandemia, com os cofres públicos sangrando para salvar a população, para impedir que a população seja ainda mais miserável. E, aliás, o auxílio emergencial que deve ser prorrogado até o final de dezembro, pelo que parece, e os nossos senadores
cedendo a grupos de pressão para reajustar o salário dos servidores públicos, que são justamente os que menos têm sofrido com a pandemia, já que têm estabilidade no emprego e não tiveram seu salário reduzido. Então realmente é um absurdo. Felizmente a Câmara ontem manteve esse veto, então não vai haver reajuste até o final de 2021. E o que isso tem a ver com o mercado imobiliário, né? Por que eu trouxe isso aqui para o resumo da semana? Na minha opinião, tem tudo a ver, na minha avaliação. O rombo, de acordo com o Ministério da Economia, seria de 120 bilhões de reais com esse reajuste. Você acha que quem vai pagar essa conta? Vai ser você, eu, vão ser os consumidores, vão ser as empresas. Isso tem total impacto no mercado imobiliário. E o curioso disso tudo é que também essa semana o IBGE divulgou dados dos impactos da pandemia na economia e nos brasileiros. Vamos para os números. Alta de 20,9% no desemprego entre maio e julho e 4 milhões de pessoas que solicitaram empréstimos bancários, dos quais 3 milhões e 300 mil foram aceitos porque não tem dinheiro. Quer dizer, as pessoas sofrendo, a economia sofrendo, as empresas sofrendo e o Senado querendo dar reajuste para servidor público. É ou não é um crime contra o país? A minha pergunta, na verdade, é: em que mundo esses caras vivem? E uma outra indagação: qual a chance de haver uma reforma administrativa decente num país como o nosso? Uma reforma que é tão importante e tão solicitada por empresários de todos os segmentos, inclusive do mercado imobiliário. Eu tive a oportunidade de entrevistar vários CEOs de incorporadoras recentemente, desde que começou a pandemia, e todos eles destacam a importância dessa reforma administrativa, mais até do que uma reforma tributária, que no mercado imobiliário tem o RET, tem uma série de fatores que já são benéficos para o setor. Mas qual a chance de haver uma reforma administrativa decente num país como o nosso? Para haver investimentos, inclusive em habitação, com um governo federal que não tem recursos para bancar um programa habitacional, que precisa pegar do FGTS. Então realmente é uma situação absurda e eu não poderia deixar de trazer aqui no resumo da semana. E um quarto tópico, antes de eu passar a bola para o nosso convidado, é o levantamento do LX, que mostra que a procura por casas e apartamentos cresceu 15% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período em 2019. A demanda para compra subiu 21% nessa mesma comparação, enquanto o interesse pela locação cresceu 7%. Essa discrepância pode ser explicada pela pandemia, as pessoas ficando mais tempo em casa, então querendo adquirir um bem que seja permanente, e também, é claro, pelas menores taxas de juros, que também impulsionam essa demanda de compra ao invés do aluguel. Tá legal? Então são esses os destaques. Como sempre, eu peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, clicar no sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver novos vídeos. Também se cadastrar na nossa newsletter semanal que enviamos nas noites de domingo, com os resumos de todos os conteúdos da semana, inclusive esse vídeo aqui, e seguir a Smartus no Spotify, Smartus Brasil, nas redes sociais, @SmartusBR. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima sexta-feira. Já deixo o meu abraço, minha saudação, meu agradecimento por mais uma audiência a esse quadro e passo a bola para o Fábio Tadeu Araújo, que é sócio da Brain Inteligência Estratégica e vai comentar o panorama dos imóveis residenciais na cidade de São Paulo. Um abraço. Olá, amigos da Smartus, meu nome é Fábio Tadeu Araújo, eu sou sócio-dirigente da Brain Inteligência Estratégica, uma empresa de consultoria com mais de 17 anos de atuação em todo o Brasil. Quero conversar com vocês sobre o mercado imobiliário residencial da cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2020. Nós tivemos nesse período uma queda no volume de lançamentos pouco superior a 50%. Neste primeiro semestre foram apenas 9.600 apartamentos lançados na cidade de São Paulo. Enquanto isso, as vendas caíram cerca de 14%. Ou seja, se nós não tivéssemos diminuído o mercado de lançamentos pela metade, as vendas totais teriam crescido nesse período. Porque a velocidade de vendas dos apartamentos novos é de 3 a 5 vezes maior do que a velocidade de vendas dos apartamentos em obras e chega a ser 10 vezes maior dos apartamentos novos, mais prontos. Então, o que nós podemos dizer do mercado residencial de São Paulo nesse primeiro semestre, e isso reflete o que aconteceu na grande maioria das cidades brasileiras, em especial das capitais, é que os incorporadores não lançaram por receio de como lançar durante a pandemia, se esse processo seria bem aceito pelo consumidor. Já as vendas no modo online, ou de modo online, cobriram parte significativa das vendas presenciais nesse período.
o resultado final da ópera é que o estoque está caindo muito, caiu quase 10 mil unidades apenas no primeiro semestre na cidade de São Paulo. As vendas estão se recuperando, inclusive o mês de junho, o Secovi atestou que as empresas venderam cerca de 120% da meta prevista para o mês, enquanto no mês de abril elas tinham vendido menos de 40% da meta para o mês de abril. Esse processo de recuperação teve continuidade em maio, junho e está tendo agora em julho. O resultado é muito bom para o mercado imobiliário, quando entre março e abril previa-se que basicamente não haveriam vendas de imóveis ao longo deste ano. Nós da Brain sempre ressaltamos uma coisa muito importante. Diferente de um carro em que você pode esperar, diferente de uma televisão, de um sofá ou de uma geladeira, 75 a 80% do mercado imobiliário é de primeiro imóvel, seja um primeiro imóvel econômico ou o primeiro imóvel da classe média ou o primeiro imóvel dos filhos da elite brasileira. Significa que essas pessoas precisam comprar um imóvel. Nós temos mais de 1.100.000 casamentos por ano, mais de 300 mil divórcios por ano e mais de 1 milhão de pessoas mudam de cidade todos os anos. Elas podem, eventualmente, no primeiro momento, até ir para um imóvel locado, mas, no mínimo, uma grande parcela delas terá que comprar o seu primeiro imóvel. Por isso, a resiliência do mercado, que com o auxílio da queda da taxa de juros, do despencar da taxa Selic neste ano, está levando as pessoas à compra do imóvel residencial em todo o Brasil e, em especial, na cidade de São Paulo. Na medida em que os lançamentos se recuperarem no segundo semestre, a tendência é de forte crescimento total das vendas também. É isso aí. Muito obrigado aos amigos da Smartson e até a próxima.